Fala corretor da JD House. Nós temos o orgulho de apresentar o JD Cast, um podcast feito para você corretor, buscando te impulsionar, motivar, engajar e valorizar seu trabalho, trazendo profissionais que fazem a diferença em nossa empresa para inspirar. Se inscreva em nosso canal no YouTube, para não perder nada. É muito fácil. O primeiro passo é entrar no YouTube. Depois digite JD House SP. Se inscreva em nosso canal e não esqueça de ativar o sininho. Você vai aproveitar um conteúdo de peso. Episódios com grandes personalidades do mercado, especiais sobre produtos e lançamentos, tudo pensado para tirar suas dúvidas e deixar você ainda mais confiante e preparado para vender. Escolha uma das nossas playlists e maratone os episódios completos, ou, se preferir algo mais direto ao ponto, confira a playlist com os nossos melhores cortes, insights incríveis para transformar sua mentalidade e turbinar seus resultados. JD Cast. Conexão que inspira resultados. Toda quarta-feira às 20 horas. Não perca! E nos siga também nas redes sociais. Instagram, Facebook e LinkedIn. Apoio JD House. Fala, corretor! Começando mais um JD Cast. E hoje, Ricardinho, antes da gente falar do nosso convidadinho... Hoje você está pisando nas nuvens. Hoje é um assunto que você falou aqui o ano inteiro, diga-se de passagem. É verdade, é verdade. Mas antes da gente falar desse episódio, gente, eu tenho que falar para vocês. Chegamos ao 43º episódio do nosso JD Cast. Caraca, Rafael. Verdade, Rica. Eu achei que você não fosse aguentar tanto tempo. Eu também. Achei que não fosse te aguentar tanto tempo. Eu também, mas tá lindo. Estamos... Tá bacana, tá bacana. Estamos se la vie. Gente, a gente só tem a agradecer a vocês. São mais de 700 inscritos. A gente tem semanalmente um produto, um conteúdo feito com muito carinho para vocês, com temas diversificados, não é, Ricardinho? Exatamente. E a gente está tendo realmente visualizações muito expressivas, muito interessantes, curtidas. Lógico que a gente vai sempre estar relembrando de estar engajando, de estar curtindo, de estar passando para o amigo, para a gente estar fortificando essa vibe, essa energia, essa ferramenta que se tornou tão importante para a nossa empresa, né? É isso aí, Rafael. E não perdendo mais tempo, né? A gente, antes de mais nada, a gente quer mandar um abraço e um beijo muito especial para duas moças, duas mulheres muito importantes na vida dessa pessoa que está aqui com a gente, que é a dona Priscila e a Pérolazinha, que eu tenho certeza, a Pérola, estou escutando, não está entendendo muita coisa, mas eu tenho certeza que a dona Priscila está ouvindo a gente com certeza. E aí, Pri, por favor, passa para toda a família, passa para todos os seus amigos, passa para todo mundo da empresa, pede para curtir, compartilhar, se inscrever no canal, porque todo mundo que a gente traz aqui, Rafael, independente da empresa, é um pessoal gente gabaritado, só traz assunto de relevância, porque a gente quer mudar a forma de pensamento de todo mundo que está ouvindo. E antes da gente começar, só sem mais delongas, quero mandar um beijo dobrado a todos vocês, né, que o Ricardinho acabou de enaltecer e lembrar, e para cada um de vocês, corretores que estão nos assistindo, chegamos à marca de 2 bi. 2 bilhões vendidos esse ano. Caramba. Passamos já, né? Já passamos um pouco já dessa marca. Passamos já. Já estamos colhendo, já estamos correndo atrás dos 2.100 agora. É isso mesmo. Isso é uma marca histórica pra gente. Um ano tão especial, né, Ricardo? Lançamentos fortes, tudo aconteceram muito, muito bem. Então, parabéns, pessoal. Parabéns
pelo individual de todo mundo e pelo coletivo, porque essa empresa só funciona porque todos nós somos engrenagens que fazemos essa máquina funcionar do jeito que ela funciona. É isso mesmo. Um beijo, um abraço acalantado e vamos começar logo o programa de hoje. Pega algo legal para comer, toma aquele café gostoso aqui do João. Vamos começar mais um JDcast. Vamos apresentar então, Rafael? Mas antes de apresentar, vamos falar do que se trata, né? Vamos. Hoje nós vamos falar do quê, Rafael? Hoje nós vamos falar do boom das IAs, ferramentas digitais para fazer você vender mais. Vamos explicar o que é IA, porque o Rafael falou isso o ano inteiro. IA. IA quer dizer inteligência artificial. É isso. Falaremos de inteligências artificiais aqui, né? Com aplicativos, com programas de inteligência artificial que podem ajudar a vida do corretor, né? No desenvolvimento do trabalho dele. Para isso, nós trouxemos um cara que vem fazendo muita coisa para diálogo, né? Principalmente em vídeos, né? Se eu não estou enganado, que tá umas coisas bem legais também, que é o Stefano. O Stefano é um dos sócios da Engine, que é a agência de... Bem-vindo, Stefano. Propaganda, agência de publicidade, que cuida da conta da Diálogo, da parte institucional, que está desenvolvendo conteúdos muito bacanas, muito diferentes. E uma conversa com ele falou: puxa, Ricardinho, e se a gente levasse isso lá para o podcast, né, e trouxesse esse assunto para os corretores? Porque eu acho que tem muita coisa que os corretores poderiam se apropriar, né, Stefano, e começar a usar em benefício próprio para poder ajudar ainda mais a alavancar os seus vídeos e as vendas, né? Pois é. Mas antes da gente começar, a gente queria saber um pouquinho da tua história. Quem Conta é você, aí, Stefano. O que você faz, como que você chegou até aqui. Como que você caiu nesse mercado imobiliário, Conta né? pra gente. Boa. Bom, assim, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Tô super honrado de estar nesse momento aqui com vocês e principalmente da gente tá trabalhando um conteúdo, né, para os nossos corretores, que são a ponta, né, do nosso negócio. E que, assim, é um mercado que tem muita oportunidade para a gente trabalhar, principalmente com os produtos em que a Diálogo vem desenvolvendo aí ao longo do tempo. Sou Stefano Diego, né? Trabalho com marketing há mais de 20 anos aí, sou autodidata, então não tenho formação acadêmica. Agora que eu estou me formando, né, numa faculdade, né, na FIAP, fazendo um curso de inteligência artificial. Então, conhecendo um pouquinho mais sobre as ferramentas, enfim, qual o potencial que tem no dia a dia. Sou pai da Pérola e casado com a Priscila, né? A Pérola, inclusive, completando 1 ano essa semana. Então, é uma... Parabéns, muita saúde. Obrigado. Parabéns, Pérola. Assim, é uma motivação, né, que a gente tem aqui de estar Quantos aninhos? Vai fazer 1 ano agora. É a nossa motivação. É a nossa Sempre motivação. A motivação. Que delícia, hein? E eu entrei no mercado imobiliário através da Engine em 2016, foi meu primeiro contato com o mercado imobiliário, e eu atendo a conta da Diálogo Engenharia desde 2021. Né? Então, desde 2021 a gente está com a Diálogo, né? É uma conta que eu sou muito suspeito para falar, porque eu tenho um carinho enorme por ela, porque desde o primeiro dia eu tive esse contato, essa oportunidade, e ao longo dos anos a gente veio ali junto com o time de marketing criando uma consistência de conteúdo, formatos diferentes, testando bastante coisa. E esse ano a gente teve muita oportunidade também de trazer a inteligência artificial para o nosso processo criativo. Né? Então, hoje, as ferramentas estão aí. Né? Eu não vejo que elas concorrem com a gente. Né? Eu acho que elas só concorrem quando você não se atualiza e você não estuda. Aí ela vira um concorrente, sim. Se você trabalha de forma aliada, o seu trabalho ele tem muito potencial de crescer, seja você um corretor, um gerente, alguma coisa, enfim. Então, assim, são ferramentas que acho que possam ali ajudar, e acredito que esse papo aí vai ser muito essa troca do que a gente tem feito, tem funcionado, e quais são as possibilidades que você corretor, você corretora, tem aí no seu dia a dia para fazer um conteúdo interessante, bacana, e principalmente trazer aqueles motivos e aqueles argumentos de venda que vai encantar ainda mais o seu cliente. E tem uma coisa, Rafa, só para todo mundo entender do que a gente está falando em relação a conteúdo. O Stefano, junto com a equipe da Diálogo, eles são os idealizadores de vários conteúdos hoje de sucesso que rolam na casa, né? Então você tem o Minuto Diálogo, você tem o Diálogo na Cidade, que vários corretores, inclusive da JD, já participaram, né? Falar dos bairros, falar de restaurantes,
restaurantes, etc. Também que fazia no carro, também tinha... De carona com a diálogo. Então, assim, tem bastante coisa que é desenvolvida. O Roger sempre também é uma figura carimbada nesses conteúdos. Então, a gente está falando muito de uma produção de conteúdo, né? Então, vamos tratar as ferramentas de inteligência artificiais, as ferramentas de inteligência artificial para ajudar numa produção de conteúdo, né? Exatamente. Seja filme, seja lá o que for. E acredito, Stefano, dentro do que você falou, que é até para acalentar todo mundo, né? Que inteligência artificial, nesse caso, não vem para substituir as pessoas. Elas vêm para agregar. Né? Seria um acelerador, né, Stefano? É um acelerador e é o seu aliado ali do dia a dia no processo de trabalho. Né? Então, hoje, precisamos utilizar. E ela está na palma da mão, literalmente. Né? Então, desde você que tem um iPhone, um Android, tem ali, inclusive, ferramentas excelentes. Você pode estar vira o seu assistente, né? Então, te ajuda numa roteirização, no argumento de venda. Então, eu acredito muito que hoje, o profissional, né, que trabalhar com as ferramentas aliadas, o trabalho tende a crescer, até porque a gente hoje disputa muito a atenção dos nossos usuários. Ou seja, daqueles clientes que estão ali no momento de compra, de decisão, com todos os tipos de conteúdo. Não só os publicitários ali por anúncio, mas também desde as dancinhas de TikTok, os vídeos de animais, os anúncios criativos ali feitos pelos criadores de conteúdo, tipo, por exemplo, TikTok Shop, então aonde está sendo disputada a atenção ali do usuário e como, né, o corretor consegue fazer um conteúdo que possa impactar e principalmente trabalhar talvez um argumento do produto em que alguém não está trabalhando. Né? Então, você citou alguns exemplos bem legais ali que está trabalhando topo de funil com esses conteúdos mais editoriais, mas tem exemplos, por exemplo, como aquele vídeo do Mercado Extra, né? Onde o fato do Mercado Extra não estar mais lá, mas ele vai estar, né? Continuará, virou um argumento para a gente trabalhar. Ou seja, era um momento em que ele criou alguns comentários ali de forma de dúvida para as pessoas, né? Para quem morava, poxa, o mercado não vai mais existir, caramba, vai fazer mal falta. E a gente fala, pô, tem um desafio aqui. O desafio a gente fala, não, o mercado vai continuar, mas como? Então, depois eu acho que o Rafa, né, vai exibir aí na tela para as pessoas entenderem o que a gente está falando. Sim. Onde a gente mostrou que, cara, na verdade, o mercado vai continuar. Então, tem uma brincadeira ali com inteligência artificial super simples, né, nesse caso, onde a gente passou uma varredura ali no terreno, trouxe os comentários, depois vem com a criatividade, ou seja, a gente mescla as duas coisas. A IA com o recurso humano também, vai falando, calma, o mercado continuará aqui. E aí a gente exibe a maquete, exibe ali onde vai ser o mercado, enfim. Uma coisa que é muito legal que você está falando, Stefano, que o Ricardinho também pontuou, é que assim, para quem está nos ouvindo aqui e querer saber um pouco mais sobre esse assunto, existem sentimentos mistos. Existe o sentimento que tem o pessoal que está apaixonado, quer aprender e quer consumir para realmente acelerar o seu processo dentro do seu jogo de venda. E tem um pessoal que não conhece e esse medo do desconhecido às vezes acaba crescendo. E a gente tem profissionais de diversas idades, perfis diferentes, né? Sim. Eu acho que hoje é muito importante para a gente, Stefano, você dar um norte de uma forma ampla, né? Porque a gente tem essa variedade de perfis diferentes, para todo mundo entender qual que é a posição da IA. Muita gente fala, poxa vida, se eu não sei trabalhar com essas ferramentas, eu vou virar obsoleto. Qual vai ser o futuro depois desse boom? Porque muita gente às vezes não está entendendo, porque está no presente momento, Sim. mas é tão forte quanto a iniciação da internet. Exatamente. Né? Então eu queria que você falasse de uma maneira simples e humanizada, e ainda você sendo de marketing, o quão importante para os nossos profissionais começarem a mexer com isso, o quão isso é importante para a ferramenta de trabalho deles e como isso pode ajudar no dia a dia. Não, perfeito. Eu acho que em questões de importância, assim, não tem como negar, né, que a IA veio para ficar. Então, ela é até vista também como uma nova revolução da forma de trabalhar. Então, ela hoje é muito o nosso aliado de trabalho. A gente teve o boom com a vinda da internet, né, ali meados dos anos 2000, quando começou a se popularizar até chegar na casa de todo mundo. É o que a gente tem hoje, né, na questão de você ter um celular na palma da sua mão, enfim, com acesso à internet, etc.
E as ferramentas hoje, elas vieram como aliadas do processo de trabalho, seja você de marketing ou não, ou seja, elas já estão enraizadas em quase todas as empresas. Então, Sim. eu tenho certeza que a JD já está usando algumas coisas, né, de inteligência artificial, Sim. mas qualquer profissional hoje tem o acesso, né? Então, a gente vê muito que as ferramentas, elas estão de uma forma mais democráticas, né? Por mais que algumas tenham ali a questão de pagamento, né? De compra de crédito, enfim. Mas hoje, de forma muito simples, você tem dentro ali do seu telefone alguma IA, seja do Meta, seja da própria plataforma, em que você possa começar a trabalhar e dar ali os primeiros passos nesse sentido. O próprio ChatGPT, ChatGPT, pelo menos Gemini... minha ignorância, Stefano, quando a gente fala de inteligência artificial, a primeira coisa que me vem na cabeça é ChatGPT. Eu não sei se foi o primeiro que estourou, não lembro, mas é a primeira referência que vem na minha cabeça e é gratuito. Pelo menos eu uso ele, às vezes, para escrever texto, para escrever cartão, para fazer um monte de coisa. Assim, escreve aí alguma coisa falando isso. Ele me faz os negócios assim, nossa, tá muito legal. Eu acho que seria legal, em cima disso que o Ricardinho falou, você pontuar, porque às vezes muita informação também confunde. Sim. E essa questão que o Ricardinho falou, ele bateu no core, no coração do que precisa ser perguntado. Que ferramentas os corretores precisam ter no jogo de trabalho? Por exemplo, eu acho que é importante você comentar brevemente para que serve um ChatGPT, um Gemini, Sim. um Sora, né? Criar um leque de opções para os corretores poderem fazer o marketing digital deles. Exatamente. O Ricardinho comentou, né, do ChatGPT, talvez foi o que mais se popularizou, mas hoje a gente tem de ferramenta generativa um leque gigantesco, né, dentro do mercado, que ele atinge, acho que, vários públicos, né? E também, né, até para nós que somos de marketing, assim, tem uma questão também de acompanhar a evolução dessas ferramentas, porque semanalmente é uma nova atualização, é uma nova ferramenta. Mas eu acho que existe uma coisa muito que é fazer o básico bem feito e tentar utilizar a ferramenta da sua melhor forma. E às vezes até faço algumas analogias, né? Às vezes nosso sonho é ter uma Ferrari. Pô, também a gente dirige bem o Fusquinha. Acho que esse é o primeiro ponto. A gente sabe dirigir, então pegar o Fusquinha ali, dirigir bem, tem que conhecer... Não adianta querer ter uma Ferrari, você não sabe dirigir carro. Conhecer a engenharia dele ali por trás, enfim. Então, quando a gente fala de ferramentas generativas, né, elas geram, né, ali algum contexto de forma textual, vídeo, imagem, enfim, dependendo da sua finalidade. Hoje, o mais popular é o ChatGPT. Acredito que uma boa parte dos corretores já tenham ouvido falar, instalado nos seus celulares, enfim, e já também ali se atrevido a fazer alguma coisa. Hoje, para um corretor, eu vejo muito o ChatGPT como um aliado, né? Por mais que você tenha as versões gratuitas, né? Agora o ChatGPT ele tem ali um escritório dentro do Brasil, onde também agora a gente tem novos planos, são planos de entrada, né? A partir de R$39, aonde vão trazer um pouco mais de possibilidade no momento em que vocês começarem a trabalhar ali nos prompts, enfim. E assim, de uma forma bem prática e ilustrativa, como se eu fosse um corretor hoje, trabalharia. Vamos pegar um book de um produto, vamos pedir para o ChatGPT trazer os principais argumentos de vendas e de que forma criativa a gente poderia falar para o nosso cliente. Coisa bem básica. Isso é o básico. Porque aí você permite, né, fazer um upload de um arquivo, seja ele um PDF, um documento, ou às vezes até uma conversa que um cliente seu ali mandou no WhatsApp e você não conseguiu argumentar tão bem. Então eu vejo muito que assim, essas ferramentas textuais, né, seja o ChatGPT, aqui eu vou citar algumas mais como referência, ChatGPT, Manus, o Grok, que é do próprio X, entre outras, elas conseguem fazer esse tipo de análise textual e dependendo da forma que você perguntar, ou seja, e é uma coisa que a gente traz muito para o nosso time também criativo, que cara, o óbvio todo mundo faz. Né? Então assim, como melhorar esse texto? Puta, cara, tá 300 pessoas fazendo isso. Assim, quanto mais argumento você conseguir discutir ali com o ChatGPT, nos prompts, né, e tentar tirar, questionar, acho que melhor vai ser o resultado. Stefano, até tava esperando uma pausa de respiração para te falar uma coisa, que acho que você entrou num ponto que é super importante. A ferramenta de inteligência artificial só funciona se eu souber o que perguntar para ela.
Né? Então, para fazer uma produção de conteúdo, não adianta eu sentar e ficar esperando ela falar alguma coisa, porque ela não vai falar nada. Eu tenho que dizer o que eu quero. Né? Então, eu lembro, eu vou tentar usar, só para entender uma coisa, quando você fala do prompt, você está falando daquele lugar onde eu digito os textos. Só para todo mundo entender. É o que eu vou escrever lá. Vai dar pra então, eu lembro, por exemplo, quando logo que estreou, eu fui testar algumas coisas, né? E eu lembro de muita gente testando assim, se existe vida após a morte, se Deus existe, porque ele queria saber, eles queriam ver o que o chat ia repetir. E eu lembro que eu escrevi assim, receita de bolo de cenoura. E aí ele me deu uma receita de bolo de cenoura, mas eu quero uma receita de bolo de cenoura usando uma cenoura. Perfeito. Não, aí ele foi me refinando a receita para usar uma cenoura. Não, mas eu quero usar pouco açúcar. E aí ele vai, então assim, quanto mais detalhes eu for dando, quanto mais explicado eu for fazendo, melhor vai vir o raciocínio da ferramenta. Então não adianta também eu sentar e falar, ó, preciso disso, se nem eu sei o que eu quero, porque ele vai me entregar qualquer coisa. Né? Ele vai me entregar o que ele acha que é, não necessariamente o que você precisa. Você precisa, por exemplo, quando você fala dos argumentos de produto, se você não entender o produto, ele vai te escrever uma coisa que você não consegue validar se o que ele está falando é verdade. Porque ele está lendo, ele está entendendo alguma coisa que está falando. É isso aqui. Exato. Se é verdade ou não, você que tem que entender se é. Sim, né? Exatamente. Eu vou além. Eu acho que o ChatGPT é um amigo teu nerd. É um cara, é um sistema tão inteligente, mas isso que você falou, Ricardinho, é muito verdade. Vê se faz sentido, Stefano. É como se você tivesse com sede e você não tem uma fruta para beber, você tem um extrato que você coloca 30% do copo e os outros 70% ele faz. Sim. E uma coisa que eu achei muito legal, em cima desse exemplo que você deu, porque eu acho que a gente tem que ilustrar para os corretores começarem a se motivar e entender o universo que tem a favor para eles poderem render mais, né? Então, por exemplo, assim, às vezes, quando você pega o ChatGPT e você fez um texto, vai mandar um e-mail pro cliente. Mas aí você, por exemplo, se o cliente for um estrangeiro, você consegue traduzir, ele traduz bem. Sim. E até mesmo, se tem alguma questão complicada, você pode dar o prompt. O prompt, né, é o comando que você dá quando você escreve. Você pode fazer um texto, o que for, né? Uma historinha, se quiser. Contar uma historinha e você pode falar assim, agora eu quero que você reescreva esse texto como eu sendo um escritor. Você precisa sempre dar uma ordem. Você tem que dar uma ordem. Senão ele não faz nada. Específico. Específico no que você quer e o mais detalhado possível, né? Então, assim, acho que a questão da criação, né, do comando, né, que a gente chama de prompt, existem alguns caminhos que eu acho que os corretores podem trabalhar, né, os corretores e as corretoras, que é ser específico, ser claro, ser coerente, tentar também argumentar junto com a ferramenta para você ter a melhor resposta possível, porque foi o que o Ricardo falou. Sim. A ferramenta também tanto que lá no ChatGPT você tem um disclaimer ali, ó. A ferramenta pode conter erros, porque é isso. Então, se você é muito óbvio naquilo que você está perguntando e básico, igual, corrige esse texto, tá, mas o que eu estou aprendendo aqui? Ou eu estou querendo, por exemplo, faça a correção desse texto, mas me pontue, por exemplo, aonde estão as correções de gramática, aonde eu estou errando, porque isso você também vai... Ortografia. Se exercitando no sentido da escrita. Escrever certo no próximo. Então, assim, porque toda hora... E aí também tem uma questão hoje em dia que a gente está indo tão no óbvio que também a possibilidade... De novo, a ferramenta generativa, ela aprende com que nós, né, ou seja, todo o universo ali vai computando de informação. Então, quanto mais raso... e básico nós formos, mais burro ela vai ficar. Exatamente. E já está acontecendo esse movimento também no mercado, das ferramentas estarem regredindo no sentido de... Emburrando, elas estão ficando burras. Exatamente. Tá acontecendo. A inteligência está ficando burra. Tá ficando burra, exatamente. Porque a gente está sendo tão raso e superficial porque a gente não está munindo ela de ferramenta. Vamos fazer um exercício para os corretores de casa, os corretores no escritório, onde estejam, ficar muito claro. Vamos fazer junto um exercício no sentido de eu e o Ricardo somos corretores. Bom. Trabalhamos juntos, 50, né, Ricardinho? Tudo bem? Beleza? E aí o que acontece? Rapaz. Eu tenho que mandar um e-mail para um cliente e eu peguei o material, né? Que prompt que eu colocaria no ChatGPT para mandar um e-mail de apresentação, isso de forma básica,
com o material, né, memorial, com o folder, né, o material mesmo do produto, qual seria o comando, o prompt que eu daria querendo me apresentar, querendo vender o peixe? Perfeito. Eu acho que é legal. Vamos trazer um exemplo aqui, mas hoje até uma questão de comportamento, né? Todo mundo que já em algum momento gerou um lead, já recebeu um contato de um corretor, até de outros mercados. E é sempre o básico, né? Então, assim, o produto XYZ, posso te ligar? Puta, cara, hoje em dia a forma de abordagem com o cliente mudou. Né? O cliente ele quer a proximidade, ele quer que você entenda a dor dele, entenda a necessidade. Então, acho que o primeiro ponto. De novo, mais uma vez. Primeiro ponto, assim, cara, qual é a dor desse seu cliente? É um cliente que ele tem uma família, é um cliente que ele está fazendo um upgrade, é um cliente que já mora no bairro. Primeiro você tem que entender, acho que primeiro os motivos desse seu cliente. Sim. E o segundo é a personalização. Então, assim, vou fazer uma mensagem personalizada para ele. Então, primeiro, conheci o meu cliente, sei o que ele está procurando. O cara está procurando 3 suítes, eu não vou oferecer 2 suítes. Tem que ter o contexto. Exatamente. Ele está num momento de ascensão profissional, a família vai crescer. Eu acho que esses já são informações ali chaves, né? Ou seja, palavras-chave em que a gente pode munir a inteligência artificial, seja ela um chat GPT ou qualquer uma outra, caso alguém já use uma outra, para poder criar um e-mail personalizado para esse cliente e aí com material de anexo. E aí, aí, de novo, se faz necessário uma coisa que a gente vem falando aqui o ano inteiro, que é conexão com o cliente. Exato. Não adianta você querer usar uma ferramenta de inteligência artificial para fazer alguma coisa personalizada para alguém se você não conhece a pessoa com quem você quer personalizar. Exato. Como é que eu vou escrever alguma coisa que a pessoa... Eu preciso de um e-mail, de um texto que para alguém que tem a família, 2 filhos, cachorro, que eu já falei, você, 2 filhos e um cachorro, se eu não sei que é eu, você e 2 filhos e um cachorro. Então, nada substitui ainda a conversa. Não. Eu preciso conversar, eu preciso me munir de informações, seja de produto, sejam as técnicas, sejam as de pessoas, para aí sim eu poder criar um raciocínio para usar uma ferramenta que vai ser... Porque pode ser, não sei se eu tô enganado no meu raciocínio, pode ser às vezes que eu tenho uma dificuldade de criar texto. Sim. Pode ser que a minha dificuldade seja na escrita. Tá tudo bem. Né, de fazer. Eu sou muito bom para falar, muito bom para me comunicar, mas para escrever eu sou uma negação. Não consigo me expressar escrevendo, consigo me expressar falando. Tem gente que tem essa dificuldade. Sim. E aí, às vezes, a ferramenta, se eu conseguir transmitir a minha ideia, ela escreve um texto perfeito para Mas você. tem que ter 30% de você para ele fazer os outros 70%. O Ricardinho... Eu diria que teria que ter até 80% de você para a ferramenta trabalhar os 20%. Que a ferramenta, na verdade, ela vai executar e pensar aquilo que você muniu ela de informação. Então tem a questão primeiro, da personalização. E aí, lógico, né? Hoje existem alguns padrões que a IA entrega, que você bateu o olho, você sabe que aquilo ali foi feito pela IA. A questão de emoji, travessão, tipo de linguagem. Sim. Então, assim, esse é um cliente, cara, é um cliente formal, é um cliente de alto padrão. Eu vou me comunicar da mesma forma que eu mandei um texto para aquele cliente que é de uma outra realidade. Tons diferentes. Esse cliente aqui ele é mais simples, cara. Acho que se eu for para um tom mais sério, palavras difíceis, ele não vai entender. Então, acho que primeiro tem essa questão da gente personalizar a linguagem. Sim. E tem uma coisa que eu gosto muito, isso eu até faço no meu processo criativo, no meu processo de trabalho, que assim, eu já muni tanto a ferramenta de informações sobre mim, da forma que eu escrevo, porque geralmente o que eu faço, tá? Ele pega o jeito, né? Ele pega o jeito. Então, assim, eu primeiro trabalho um grande bloco de texto no próprio Docs mesmo do Google, seja um Docs ali da ferramenta Office, enfim, em que eu já escrevo aquele roteiro ali e vou fazendo alguns argumentos, alguma coisa, então, assim, já tem o meu tom de voz, né? E aí, quando eu trabalho com a ferramenta, é muito mais para lapidar isso. E aí, sabe o que é legal? Nesse exemplo que vocês pediram, primeiro, a ferramenta vai me entregar o quê? Um corpo de e-mail, já customizado para esse tipo de cliente, seja uma saudação, seja com as informações em que ele necessita. E, em conjunto, o que eu faria, né, se eu fosse corretor? Porra, cara, vou mandar um e-mail para esse cara, vou mandar um link do book, talvez, porque ele possa utilizar ali, bater com a mulher, com a família, enfim, e tomar a decisão. E eu posso fazer o seguinte, ChatGPT, aproveitando que esse meu cliente está procurando 3 suítes na região do Tatuapé, que ele está no momento ali de crescimento de família, me ajude a criar um roteiro de vídeo gravado em primeira pessoa em que eu possa fazer esse conteúdo para o meu cliente. Aí o que eu faria? Modo selfie,
Olá, tudo bom? Mostrando proximidade. Proximidade, acabei de mandar um e-mail, mas deixa eu te explicar, o produto está localizado assim, assado, o lançamento vai acontecer tal dia, putz, se você se antecipar, que não sei o que lá, entendo que você está no momento ali de crescimento da família, esse produto, cara, vai conseguir satisfazer as suas necessidades. Se tiver alguma dúvida, assim, já consegui criar 2 tipos de material. Sim. Um material, né, de texto, né, um corpo de e-mail, mas um material também que vai me dá pra usar auxiliar vídeo. no audiovisual. E aí, de novo, aqui a gente está falando de uma coisa que, cara, de novo, quem trabalha com cliente que tem que colocar a cara a tapa, puta, hoje em dia é imprescindível que você abra o celular ali e Que grave. apareça. Fala, Sim. não precisa ser assim, nenhum ator nem nada, gente. É você falar como se estivesse na frente do cliente. E nós estamos Eu acho- falando de forma superficial para o pessoal pegar Exato. o lance da A ferramenta. gente não falou né? da proximidade com o cliente. Então, imagina que, cara, pro seu cliente você vai mandar um vídeo ali que você gravou. E o mais bacana, o cliente que vai receber isso, ele sabe que aquilo foi direcionado para ele. E aí você pegou o cara nesse exato momento. Eu, como cliente, eu falei, pô, o cara tá me entendendo. E aí o que você fica, né? Você como cliente, mais confortável, mais familiarizado. E aí a possibilidade ali de fechar essa venda, de vender esse produto é muito maior. Ou do cliente te considerar Posso no dar momento. uma dica pra você como marqueteiro também, acho que você não vai discordar. Tem uma coisa que as pessoas adoram ouvir. São os seus próprios nomes. Né? Exatamente. As pessoas adoram ouvir os nomes delas. Então, toda vez que você vai mandar alguma coisa pra alguém Fala, específica, Ricardo, tudo fala bem? assim: Oi, Ricardo, eu estou mandando isso aqui pra você, te explicando isso. Mesmo que você tenha que gravar 10 vídeos diferentes pra 10 pessoas diferentes, falar 10 vezes o nome, a mesma coisa, fala o nome das pessoas. Tem que Porque falar. aí ela vai entender que você fez aquilo pra ela. Pra ela, Né? é Isso é uma direcionado. coisa que nem sempre a inteligência traz pra você. Não, Né? ela Isso é é o feeling, isso é o feeling, isso é tato. manha de corretor. É o tato. Né? Então, a inteligência, e isso, e o que você falou é uma verdade, independente se é para vídeo ou se é para texto, ela traz um texto geralmente frio. Sim. Né? E você pode aquecer, porque você consegue falar, não, eu preciso de uma coisa um pouco mais emotiva, eu quero uma coisa mais, com palavras mais, menos rebuscadas, Quero menos... um tom assim, um assado. som mais de brincadeira, e ele transforma tudo isso daí de acordo com o perfil que você quer colocar. Mas eu acredito ainda, veemente, que nada substitui aquela leitura que você precisa fazer. Opa, eu preciso dar o meu toque. Eu tô. Porque eu preciso me imprimir dentro daquele negócio, porque senão as pessoas vão identificar que foi uma máquina que escreveu aquilo lá. E aí você não cria conexão, Não né? cria Fica aquela conexão. coisa fria. Por mais que tenha a personalização ali do nome do cliente, mas assim, não foi direcionado. Não foi você que escreveu. Hoje em dia todo mundo quer a customização. Cara, puta, assim, eu estou me sentindo em casa aqui, gente. Então, assim, parece o ambiente foi feito para mim. Então, assim, eu tô mais relaxado, leve. Puta, isso tá legal. Então, assim, acho que todo cliente hoje em dia, né? E nós todos somos clientes, a gente quer esse momento de atenção. Porque, assim, a concorrência tá muito grande. Então, assim, a gente tem muitos corretores. E aí, assim, como que você pode se destacar com a sua carteira, com um cliente novo que chegou ali para você? Então, eu vejo muito que a personalização, esse tom, cara, assim, de novo, a inteligência As pessoas artificial- gostam de se sentir especiais, né? Isso que o Ricardinho falou é um tom emocional que eu acho que para cada cliente ele tem que se sentir assim. Tem. Porque às vezes, que nem o Ricardinho fala uma frase, eu vou parafrasear o Ricardinho. Muitas vezes a compra da vida da pessoa. É o melhor lugar do mundo, sabe? Ou pode ser um momento muito especial que pela primeira vez ele está querendo investir, né? É uma compra que leva uma decisão, assim, geralmente, né, familiar também. Ele não vai tomar decisão ali na lata. Sim. É um investimento. E eu vejo muito que hoje, de novo, assim, as pessoas pegam o script e acham que aquela receita vai funcionar para tudo. E não é bem assim. Exatamente. Então, de novo, e aí tem um ponto também que, assim, a gente não falou muito sobre você utilizar as palavras-chave na IA. Essas palavras-chave, assim, cara, é o Ricardinho falou, nosso feeling. Então, assim, puta, o cliente, ele te falou um pouquinho ali sobre a situação dele. Cara, não tem nada mais irritante, por exemplo, que vendedor de shopping, no sentido que quando você passa, o cara quer te atrair por qualquer momento. Você entra na loja, ele tá tipo, cara, não, e aí? Te oferecendo coisa. Você quer aquilo? Primeiro você está olhando, você está pesquisando. Isso é irritante. Acho que ninguém se sente confortável de ser
ter esse assédio de vendedor. Lógico, cada um tem que bater suas metas, é importante. Mas, primeiro, recepcionar o cliente, ouvir o cliente. Puta, o cara falou que, ele tá mudando de tal lugar. O cara tá saindo lá de Cotia para morar num vértice. Então, assim, ele tá querendo mobilidade, ele tá querendo localização. Antes da gente ir para uma próxima ferramenta e a gente começar outros pontos, Rica e Stefano, eu acho que ficou muito ilustrado, eu acho que ficou na cabeça dos nossos corretores, de quem estiver nos ouvindo, que, assim, a IA, num plano geral, é um facilitador, mas tem que ter uma troca e tem que ter trabalho. Não é a primeira pesquisa feita que vai ser o que você vai apresentar. Não, né? de forma nenhuma. Não pode ser isso, não deve ser isso. Quanto mais de você, mais fidedigno vai ficar e melhor vai ficar. Sim. Porque a ferramenta ajuda. O start vem de você, o começo, o princípio vem de você, né? E fora o ChatGPT, que é muito importante, o que você pode falar para a gente de outras ferramentas, como o Gemini, o VO3, que está despontando, está fazendo coisas maravilhosas, o próprio Sora, né? Exatamente. Hoje, a gente tem várias ferramentas, né, generativas de vídeo / imagem. Eu acredito que até o corretor hoje possa estar mais familiarizado com o Gemini, até porque ele já é nativamente dos próprios celulares Android, mas você pode instalar também ali no iOS, enfim. As ferramentas do Meta também, então temos o Meta IA, isso, de novo, assim, você abriu o ChatGPT, o que tem lá? O botãozinho. Você foi pro WhatsApp, pro Instagram, tem o botãozinho. Onde elas geram imagem, vídeo e texto, né? Então, assim, são ferramentas que hoje são aliadas ali para o corretor trabalhar numa produção de vídeo, numa imagem. E aí acho que é legal a gente contextualizar aqui também, né? Então, sim. Algo que os corretores poderiam fazer: salas comerciais. Como a gente fala de salas comerciais? Né? Então, assim, primeiro, a gente vai trabalhar, entender quem é nosso público, né? Dentista, estudo de tatuagem, é o estudo de estética, é o cara que tem um mercadinho. Sim. Como que eu ocupo essa sala? Então, vamos fazer um exemplo simples aqui. Corretor tem muito acesso, né, nos empreendimentos que nós vemos, a gente vem lançando aí durante o ano, desses espaços que são espaços vazios, não tem nada, é uma sala branca. Sim. Como o meu cliente pode se conectar com aquilo? Então, imagine só. O Ricardinho tem um cliente que ele está na decisão ali de mudar o consultório dele de dentista para a região ali do Tatuapé. E aí, o que ele poderia fazer? Tirar uma foto desse ambiente, que é uma sala em branco, personalizar essa foto, como ele poderia fazer? Poderia usar tanto o ChatGPT, e aí no caso, né, no modo criação de imagem, ou o próprio Gemini, e ele escreveu um prompt. Customize esse espaço, mantendo exatamente a planta para um consultório ortodôntico de dentista. Aí você pode dar detalhes de decoração, ou seja, uma cadeira. Imagina que a comunicação do seu cliente é azul, exemplo, tá, gente? Com cadeiras com detalhe azul, a ferramenta vai te gerar essa imagem. E aí imagina você mandar essa imagem para o seu cliente. Falar, você não estava procurando uma sala comercial de, sei lá, 38 metros quadrados? Apareceu uma oportunidade única. E olha só como pode ficar. Ou seja, você trabalha com aquele desejo do seu cliente, ele já consegue visualizar, né, aquilo e se imagina naquele espaço. E aí você utiliza, de novo, assim, uma ferramenta generativa com argumento de venda. O cliente ele já se vê naquele espaço e eu tenho certeza que você gera uma questão que hoje é muito importante nas vendas, que é o encantamento. Assim, tenho certeza que o cara vai na hora... Não esperava isso. Assim, Nunca esperava isso. Ele não esperava. O que hoje faríamos do básico? Tá aqui, o espaço é esse, 38 metros quadrados. Uma sala branca, geralmente ela não tem nenhum tipo, né, de arquitetura ali, porque são os espaços que são vendidos e aí depois as empresas vão customizar, mas é uma forma de você se antecipar. Exatamente, porque pode ser uma coisa que o próprio cliente faria na história. Exato. Dependendo, assim, não é, a gente está falando, por mais que a gente esteja falando de corretores, a ferramenta está disponível para todo mundo. Da mesma forma que eu posso ter esse entendimento de mandar a ferramenta fazer uma customização numa planta, Sim. que eu acabei de comprar um estúdio e eu não sei o que fazer ainda nele, o corretor poderia fazer também, e o cliente pode fazer a hora que ele quiser. Quem se antecipa primeiro é o que vai encantar o negócio, né? Exatamente. Hoje mesmo eu utilizei, tava com um projeto lá em casa, eu falei, putz, cara,
deixa eu pensar como que ficaria isso. Então, eu preciso fazer um projeto que é colocar uma grade na minha escada pela proteção da minha filha. Falei, putz, cara, deixa eu desenhar isso aqui, ver como que ficaria, se seria de ferro, de madeira, enfim. Você já criou o esboço, né? O esboço. E aí mando lá para as empresas que vão orçar isso. Falar, olha, o projeto é esse, dá para fazer, não dá? Esse acho que é o primeiro. Puta, dá para fazer. Tá, depois o cara vem, tira as metragens, enfim. Então, são coisas assim que a gente tá falando que são, eu vou chamar de básicas aqui, tá? Então, assim, de novo, puta, esse meu cliente, ele tem essa necessidade, a gente pode trazer isso também para um living, por exemplo. Puta, o cliente... vou trazer um outro exemplo aqui. A gente foi fazer o dia da medida, né? E aí, dia da medida ali, os clientes têm o primeiro acesso na sua unidade, a unidade não tem nada, ela tá crua, né? Então, assim, ainda tá sendo finalizada, enfim, e a gente sempre questiona. Eu falei, e aí, o que você imagina de decoração? E aí eu lembro muito bem dessa história que teve um cliente que falou, cara, eu quero colocar um aquário de 2 metros de largura aqui nessa parede. Eu fiquei pensando, cara, isso deve ser muito legal. E aí, na hora ali, tirei foto, coloquei, projete nessa sala, um aquário desse jeito, né? Aí, quanto mais detalhe você der, mais melhor. certo. Até os peixinhos dá pra gente colocar ali, né? Peixe beta, um só, porque senão ele Exatamente. Um aquário com esses detalhes, parede branca, enfim, com sanca. Na hora, ela me gerou. Geralmente, às vezes também, né? O primeiro resultado não é aquilo, então a gente tem que também lapidar. Sim. Isso seja texto, vídeo, imagem. E paciência. E paciência. Que vai chegar. Exatamente. Então, assim, você vai trabalhando, vai sentindo também o que deu certo, o que não deu. Sabe uma coisa que você estava falando e me lembrou? Até dividir com o Ricardinho. No último lançamento desse ano, que foi muito especial pra gente, o Vértice Butantã, eu reparei que tinha num canto um pessoal, uns corretores gerentes, fazendo no Gemini. Gemini. Oh, Gemini? Ele corrigiu aqui. É legal quando as pessoas corrigem discretamente o que falam. Eu acho... Gemini. Exato, Gemini. Gemini. Mas voltando, o que acontece? O pessoal estava começando a fazer as fotos profissionais deles, coisas que a gente bateu aqui no episódio com Rivelino. o Rivelino. Sim. Que é como que você se apresenta nas redes sociais, né? Como que você se porta. E às vezes, na nossa correria, um corretor, às vezes não tem hora para fazer vamos dizer assim, fazer um ensaio fotográfico. Sim. E no Gemini, eu acho que Gemini, tá tudo aceitável. é uma coisa legal, porque eu vi muita gente fazendo e estavam se divertindo fazendo isso, Sim. né, no momento de descontração, mas cada um com uma foto muito legal, muito profissional e que passa credibilidade, né? Tem que passar. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o Gemini, né? E como essas ferramentas, para o pessoal, eles podem usar de uma maneira... Lógico, estamos falando de uma maneira inicial, Sim. mas como eles podem se beneficiar. Eu acho que tem a primeira questão da própria imagem, né? Então, assim, quem trabalha com vendas, né? Quem trabalha diretamente com o cliente, investir na própria imagem, eu acho que assim, é algo necessário, né? Não é opcional. Lógico, a gente entende também que existem corretores ali que já fazem muito bem isso, alguns estão começando, mas eu acho que quanto mais profissional isso parecer, melhor vai ser lá na ponta final, que é o seu cliente. De novo, a gente não está falando aqui de um produto que ele custa R$100 ou que ele tem uma compra recorrente, né? A gente está falando de uma realização de sonho, ou seja, o corretor ou a corretora, ela é esse condutor, esse fio condutor numa jornada mais importante do brasileiro, que é o sonho da casa própria. Verdade. Então, assim, a forma que você se apresenta, fala, a forma que está a sua imagem ali, por exemplo, no WhatsApp, acho que diz muito sobre você. E as ferramentas hoje, elas são um apoio. Por exemplo, não tem uma verba para fazer uma sessão de fotos, que é legal pra caramba, inclusive, né? Utiliza a ferramenta ali para fazer uma foto mais formal. Com moderação, logicamente. Não, com moderação, também não é algo não muito, né, espalhafatoso. Com mas, moderação, porque as pessoas tendem a se plastificar inteiras. mas assim, preservando, né, a sua imagem. Então, um exemplo de um prompt. Putz, eu não tenho uma foto num esporte fino ali, sentado numa cadeira, etc. Primeiro, preservar, né, coloca uma imagem sua ali, rosto, numa posição.
pede para preservar o seu rosto, né? Porque também ele senão ele vai alterar tanto o seu rosto que não vai parecer você. Vai ser outra pessoa. Aí chega uma hora, eu vejo o Ricardinho aqui, bato o olho e falo, pô, mas... Eu testei isso. Loiro de olho azul? Eu testei isso. Pô, o cara tem Deu muito 2 certo. metros, né? Não funciona. Me coloque no esporte uma moda esporte fina, uma moto elegante, né? Que aí eu acho que já você tem uma imagem ali profissional para trabalhar dentro do seu perfil. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E aí você comentou sobre a questão dos vídeos, né? Então, assim, hoje, de novo, não tem como a gente falar de venda sem a gente abrir uma câmera ali, falar, produzir um conteúdo, enfim. Um vídeo vende mais do que uma imagem? Com certeza. O vídeo você tem mais possibilidade de ilustrar aquilo que uma imagem ela não tem a potência de falar. Você está ilustrando, né? Você está tangibilizando. Eu falo muito que o vídeo ele tangibiliza aquilo em que a imagem não é capaz de tangibilizar. A imagem é o estático. E hoje, de novo, assim, o maior consumo de vídeo, o maior consumo de conteúdo é por vídeo, né? Tanto que hoje o YouTube ele está disparado no sentido de disputar com a televisão. Então hoje se consome muito mais vídeo pelo YouTube do que da própria, né, televisão aberta, estamos falando aqui. Então assim, o vídeo eu acho que ele é o aliado ali de qualquer trabalho, né? O nosso trabalho hoje é um trabalho muito mais voltado a vídeo. Até historicamente, nós nunca produzimos tantos vídeos para Diálogo como esse ano. E parabéns para Diálogo, né, Ricardinho? Que campanha muito legal que eles fizeram de incentivo para os corretores dos vídeos. E parabéns também para o pessoal lá que ganhou, né? O pessoal da equipe da Luana, né? Tiveram semana passada lá no Diálogo, na live deles, né? Foram premiados e tudo. Ficou muito legal, adorei. O Silvio. Nossa. Isso é só um comentário disso daí, comentário de publicitário. Provavelmente dito. Eu concordo com você. O vídeo ele chama. Ele tem um engajamento melhor. Sim. Mas a imagem pode ser tão eficiente quanto. Né? Porque o vídeo ele só é eficiente quando você consegue prender a atenção da pessoa. Que é o desafio. E isso tem que ser nos primeiros segundos. A taxa de, como é que fala? De abandono. De abandono, né? De abandono do vídeo. De retenção. É muito rápida. Então, para quem gosta, e a gente já teve, eu lembro uma vez o Assi, né, quando a gente foi falar de anúncios de Facebook aqui, ele falou exatamente isso. Falou assim: quando você vai fazer um vídeo, não adianta você querer, florear o pavão, porque as pessoas perdem a atenção muito rápido, né, com o vídeo. Numa imagem, o negócio é um pouco diferente, porque você tem ele já é mais negócio direto. estático. Então você tem um frame que você tem que passar a melhor informação possível, na melhor diagramação possível, que consiga prender a atenção. Aquela oportunidade, né? Você não teria tanto anúncio de... a imagem a gente pensa agora, tipo, mas anúncio de serviço, anúncio de jornal, tudo é sempre ela é o imagem. apoio, né? Então acho que tem os dois lados da moeda, né? O vídeo ele acaba se tornando muito interessante hoje em dia porque as pessoas conseguem trabalhar melhor. As pessoas conseguem falar, elas conseguem contar histórias, elas conseguem ilustrar, fazer mais personalizado, porque você consegue... ele te abre um mundo de possibilidades que uma imagem não consegue, até por causa da limitação gráfica também, dela, né? Do formato, efetivamente. Mas acho que, para quem vai trabalhar com a produção, independente dela qual for, tem que se levar em conta tudo. Né? Não é só texto, o texto é muito importante, roteiro, texto, que nem você imagem, colocou. vídeo. Então, assim, a gente hoje tem tantas ferramentas e formatos, então, assim, é explorar todas as possibilidades. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E, de novo, assim, a gente está falando muito de inteligência artificial, mas nada substitui a criatividade humana. Então, assim, é sempre um insight humano que vai trabalhar com uma ferramenta que, de novo, ela é uma ferramenta de apoio. Sim. Eu acho que ela só vira concorrente a partir do momento que a gente desconsidera ela, que não é o cenário. De novo, ferramentas vieram para ficar, cada vez mais a gente vai... Para ajudar, para acelerar, né? Às vezes também até para apoiar em pontos que a gente não consegue se desenvolver tão bem. Então, de novo, numa criação de roteiro, numa criação de vídeo, numa narração, por exemplo. Então, hoje, né, falamos sobre aqui os conteúdos do concurso da Diálogo. Cara, conteúdo incrível, assim. Desafio dado, os corretores, assim, cara, cumpriram o desafio, coisas bem criativas muito e diferentes também feitas ali. O do Silvio, cara, ficou muito engraçado. Eu tive a oportunidade de
de estar nesses comitês. Eu falei, puta, cara, esse daqui conseguiu. Abraço para toda a equipe. Mandaram muito bem. Exatamente. Assim, ó, a IA conseguiria fazer aquilo? Talvez sim, mas assim, da onde partiu o insight? Bagagem, referência. Então, assim, da onde que surgiu? Falei, pô, se a gente fizer uma analogia, se a gente brincar, ali você tem todos os argumentos de vendas. Você tem sobre o produto, você tem a questão do financiamento e você trabalha de uma forma lúdica, didática também. Então, acho que hoje, né? Prende atenção. Então, hoje a gente está disputando novamente. Com quem? Cara, com tudo. Com os anunciantes, com os conteúdos nativos, com os criadores de conteúdo. E que IA que você indica para fazer vídeo? Eu indico uma ferramenta que ela tem a IA embutida, que é o CapCut. Eu acho que é uma ferramenta que uma boa parte inteligência artificial? Ela tem inteligência artificial dentro dela. Ela tem desde vídeo, imagem e voz, né? Então, assim, hoje, na verdade, ela é uma ferramenta de edição de vídeo, né? Que tem ali as suas IAs embedadas, né? Tanto o CapCut quanto o Canva, onde você pode potencializar o que você está fazendo. Então, por exemplo... Canva. Usa o Canva, então. O Canva também. Você pode fazer edição, pode criar outros materiais, mas você tem ali as IAs que possam te auxiliar. Então, por exemplo, o CapCut. Vamos dar um exemplo aqui pro corretor. O corretor acha que assim, eu não falo tão bem, eu não consigo me expressar. Não tem problema. Lá dentro do CapCut, quando você editar o seu vídeo, você tem um campo em que você possa criar um texto, ele pode gerar ali uma IA, que pode ser uma locução sua, ou seja, ele vai clonar a sua voz, ele vai ler aquilo ali de uma forma natural, vai tentar ser, lógico, o mais natural possível, ou você já pode utilizar uma voz de uma outra IA em que ele trabalha. Isso é uma coisa bem, bem básica, assim. Porque hoje a gente tem o vídeo, dentro do vídeo a gente tem o quê? A gente tem as imagens, a gente tem os textos, a gente tem a locução. Então, foi o que o Ricardo até comentou, é um conjunto... Tem trilha, né? Tem trilha, né? Então, assim, de novo, qual é a emoção desse vídeo que a gente quer passar? Uma emoção mais expectativa, algo mais emocional, algo mais lúdico, por exemplo. Qual que é o tom, né? Vai ter inteligência emocional aqui, vai ser um vídeo mais informativo, um tom mais robusto, né? Mais sério, né? E aí, né, o corretor pode não só utilizar o clone da voz dele, né, mas também já uma voz ali que a ferramenta permite que você trabalhe, mas você também pode clonar o seu avatar. Ou seja, e aí, né, hoje em dia, a gente sabe que o tempo ele é muito precioso. Eu disponibilizo a minha imagem, ou seja, gravo ali alguns segundos eu me apresentando, falando. A própria ferramenta ela vai entender aquilo ali, as suas expressões, e você pode se clonar, né, que é um clone digital, e você criar avatar, né? Um avatar, e você pode criar um conteúdo ali para você somente com alguns comandos, ou seja, você nem abre mais a câmera para falar. Então tem aquele seu avatar, que tem toda a questão da sincronização dos lábios, do olhar, até da gesticulação. Então... tem um conteúdo que fizemos para Diálogo que foi o Parque Diálogo, né? Então a gente chama esse conteúdo de um Breaking News. Puta, como seria um Breaking News do Roger, que é o apresentador da Diálogo, repórter? Puta, não tinha cenário. Explica pra gente esse vídeo e nós vamos estar... Edição, coloca pra gente esse vídeo pra você ilustrando. Boa. E aí a gente tinha uma necessidade de trazer o Roger contextualizado como um repórter no cenário, né, de jornalismo. E aí eu falei, putz, cara, imagina que para produzir esse conteúdo, que é um conteúdo para social media, a gente não vai gastar uma grana. E aí qual foi o insight? Primeiro, utilizar as ferramentas ali como as nossas aliadas. Então, primeiro, na roteirização, ou seja, uma roteirização ali com um tom, né, de jornalismo, o que a gente poderia trazer na questão de tom até para o Roger, né, para ele apresentar. E aí a brincadeira foi mais ou menos assim, o Roger ele liga a televisão, tá passando esse noticiário, que é a novidade do Parque Vila Ema. Gravamos o Roger sem nada, somente ali no decorado, falando esse texto, né? Então, assim, todo o texto da narrativa foi assim. Depois, nesse mesmo take, onde ele gravou a narração, eu peguei ele aí dentro do Gemini, eu passei um comando assim, ó, preserve o rosto, né, a face dessa pessoa, caracterize como se ele fosse o âncora de um jornal de um horário nobre, exemplo, um jornal nacional. E aí ele me trouxe algumas opções. E o legal desse processo, de novo, o primeiro resultado nem sempre vai ser o melhor resultado. Geralmente e às vezes o primeiro resultado pode acontecer de ser o melhor, porque você vai tentando tanto, ele vai tanto... a gente tem uma questão que a gente chama que é
alucinação das inteligências artificiais. Você traz tanta informação para ela que ela começa a ter uma certa alucinação. Isso é até Começa a bugar. um termo, né, realmente utilizado, que ele começa a bugar e modificar tanto o que você pediu, que aí ele já muda o contexto. Perdeu a essência. Exatamente. original. Dá uma resetada, vai. Geramos a imagem do Roger como âncora, ficou super legal, inclusive a imagem que tá. E aí depois o desafio foi, tá? Agora, como que eu sinco a fala dele com essa imagem? Então a gente utilizou uma outra IA que se chama a HeyGen. HeyGen é uma ferramenta de IA É bom pra caramba. para, né, avatar, sincronização de voz, enfim. Então, onde eu coloquei É a paga? imagem, ela é paga. Né? Eu acho que hoje qualquer IA, se você quiser trabalhar de forma muito mais profissional, tem que ser paga, né? Você tem que fazer esse investimento. Investimento, de novo, investir em ferramenta é necessário. Mas, se eu não me engano, algumas ferramentas, você faz o primeiro cadastro ali, ele te dá alguns créditos para você brincar também, né? Pegamos essa ferramenta com a imagem que foi gerada e aí sincamos com a locução dele. Cara, você olha ali, ficou perfeito. E aí o legal é que ele gesticula, né? Então hoje em dia ele consegue gesticular, falar. Fica bem natural, né? Exatamente. Então, de novo, assim, os nossos conteúdos, eu acredito que eles não vou falar nunca, tá? Porque eu não sei em que momento nós vamos chegar que vai ser criado 100% com IAs. E sim, é uma mescla com conteúdos humanizados e com o auxílio da IA para potencializar coisas que, assim, imagina eu chegar na IA e falar assim, pô, a gente tem um conteúdo com o Roy, vocês vão gastar, vai ter um investimento X para fazer um cenário de um âncora, para um conteúdo de 1 minuto. Puta, isso não vai morrer a ideia. Porque assim, cara, não é que não faça sentido, mas tem outros investimentos a serem tomados ali. Mas ele na tela azul e joga tudo na... Exato. Então, assim, o legal é a gente tangibilizar isso. Então, puta, você falou da tela azul, agora me lembrou a tela o fundo verde. Fundo verde, né? Cara, a gente O pode chroma gravar key. alguma coisa com chroma key e, aí você tem um universo. E vira já um VT, né? Já é outra Exatamente. Você comentou sobre o CapCut, né? CapCut tem as IAs ali embutidas, de vídeo e imagem. Às vezes o corretor, ele fez ali um recorte dentro da imagem dele, que são recortes hoje super inteligentes, que consegue pegar toda a parte de cabelo. E é uma ferramenta fácil de usar, né? Super fácil, Você faz pelo celular. Celular, tudo celular. Antigamente, né, Ricardinho, você tinha que ter um material, você tinha que ter um processo, você tinha que ter um maquinário. Hoje não, se você tem um celular e tiver o aplicativo, você usa. Você usa. É o celular também o top. Um celular... O celular que todo mundo tem hoje. O celular você consegue exatamente. fazer já tudo. Porque também assim, eu acho muito pretensioso a gente falar, não, putz, você tem que comprar o telefone chinão. O exemplo do Fusquinha. O seu celular que você tem Vamos hoje dominar o provavelmente já funciona. Fusquinha. Vamos dominar o Fusquinha. Vamos entender toda a engenharia dele. Vamos entender como a gente consegue performar melhor com ele. Porque depois de uma evolução, puta, a gente já tá, cara, craque nisso daqui. A gente tem um outro exemplo que fizemos para Diálogo. Como a gente vende o estúdio de 28 metros quadrados do Parque Diálogo Vila Ema. Uma brincadeira super simples ali e a gente também tem uma questão do insight, né? A gente vê a oportunidade no momento. Então, lembra até hoje, estava eu, a cliente e o Roger. Roger tinha uma vitrolazinha ali no decorado. Falei, nossa, eu vi esse também, ficou muito legal. E esse detalhe, ele foi feito no carro enquanto eu me deslocava da gravação pro shopping que eu ia encontrar minha esposa e minha filha para almoçar. Qual foi o insight? Putz, ele colocou o disco na vitrola, eu falei, cara, seria legal se a gente falasse assim, você já ouviu essa novidade? Isso daqui é incrível, cara. Todo mundo vai gostar. Deixa eu colocar aqui para você ouvir. E tivesse uma trilha falando do produto. E hoje a gente tem as IAs também que geram músicas. Então a gente tem o Suno, que é uma baita ferramenta de... Aí, detalhe, viu? Os planos gratuitos, cara, permitem você brincar muito. Assim, corretora que está assistindo a gente, está ouvindo. Tem muito crédito, né? Gente, assim, explorem, brinquem de verdade, assim, cara. Tentem, assim... É verdade. Tem uma música falando do produto. E daí qual foi o insight? Gravamos a cena de início e final, né? Então o Roger fala, galera, seguinte, tem uma novidade aqui para vocês não podem deixar de ouvir isso. Ele coloca o vídeo na vitrolinha, e aí quando vem a vitrolinha, ele começa a música. E aí qual foi o processo criativo atrás disso? A música fizemos no Suno, a letra fizemos no ChatGPT, ou seja... Isso é muito legal. ChatGPT, 100%. E a edição foi finalizada no CapCut. E aí mandado já pro cliente ali na hora. Ele falou, isso é incrível, cara. E detalhe, isso passou de primeira.
ChatGPT criou a letra, mas de novo, não criou a letra qualquer. Cria uma letra no estilo Bossa Nova com um refrão do Alameda, do Parque Diálogo, Vila Ema, falando sobre o decorado de 28 metros quadrados, sobre a distância da estação Oratório pro produto, que se não me engano é 280 metros. Sim. De 280 metros. Isso. E isso bate de encontro com o que o Ricardinho vem falando, de personalização para você estar cativando os nossos clientes. Exatamente. Tem algo mais personalizado. E mais que do que isso, Rafael. Ele falou uma outra coisa, por mais que publicitários gostam de falar palavras difíceis, né? A gente precisa de um SAP aqui sempre embaixo, né? Esses insights que eles falam, que são as ideias assim. Tem que prestar atenção. Tem que prestar atenção no que as pessoas falam. Corretor que anda de boca aberta só come mosca. Né? Então, você está conversando com o cliente, tem que prestar atenção no que a pessoa tá, porque Fazer a cliente leitura. solta informações, às vezes porque ele precisa realmente, né, para tratar essas dores. Dor, para mim, a gente já falou aqui várias vezes também, para mim um conceito mais básico pra gente tratar qualquer assunto que a gente for falar aqui, dor de cliente, porque ninguém entra num plantão de vendas se não é para comprar apartamento. Exatamente. Ninguém vai entrar para comprar refrigerante no plantão. Ele pode não querer comprar agora, mas ele tá procurando alguma coisa. Então a gente tem que sempre lembrar disso. Se eu começo a prestar atenção no que a pessoa está falando, no que ela está vendo, no que ela está comentando, às vezes não é diretamente a informação que ela quer dar, mas eu pego algumas coisas que vão me dar subsídios, não só para vender, não, mas para criar conteúdos, para criar defesas, né, independente de como eu vou fazê-las. Direcionadas para ele. Né? A gente não pode partir do princípio, Stefano, que todo mundo é igual. E tem as mesmas necessidades. Exatamente. Né? Exatamente. É isso que você falou, eu vejo muito por exemplo, o que fazemos nas reuniões de terça-feira com a Diálogo, onde participa o time decisor ali no sentido assim, de necessidade. Tem muito todo boas mundo as ali. reuniões. Cara, são a melhor... Como diria a Camila, a melhor reunião da semana é essa, porque sai muita coisa. Porque quem eu tenho ali na mesa? Tenho marketing, tenho a agência de performance, tenho a agência de conteúdo, que é a Engine, eu tenho o comercial, eu tenho o Ricardinho, tenho a Mel. Cada um tá trazendo um insight. Rodrigo. Então, o Rodrigo, o Wagner. Então, assim, tem todo um time ali que tá trazendo, cara, muita informação. E o meu papel ali como agência é o quê? É ser um radar. E muita coisa do que foi ouvida. Exatamente. Muita informação, muita coisa que rola naquela reunião. Olha, os corretores falaram isso, os clientes falaram isso na mesa, os clientes, olha, tem muita gente que veio de tal lugar. Se dar muito subsídio naquela reunião de insights, né? De coisinhas para o marketing, feedbacks, né? Para o marketing pensar nas suas estratégias, né? Então, não só para a edição dos vídeos, e te digo, Rafa, nós, né? A JV, eu, a Mel e o Rodrigo somos campeões de pedir vídeo lá. O que a gente pede de vídeo. O que a gente pede. Nunca. O que a gente pede de vídeo para eles é impressionante. Tudo assim, impressionante. Vídeo, isso, aquilo. Porque a gente sabe que vídeo funciona. A gente sabe que vídeo funciona. E os vídeos cada vez estão ficando melhores e mais criativos. Esses né? muito legais. Tem um vídeo, isso aqui você não comentou aqui. Agora eu fiquei na dúvida, mas eu tenho certeza que foi feito. Aquele vídeo do Planeta. O do Extra. Aquele pra mim é um dos melhores que eu vi, porque eu achei a ideia tão simples, mas tão bem feita, não sei se você viu. É um filme é um filme do Parque Diálogo. Aliás, o Parque Diálogo recebeu bastante filmes diferentes, né? Foi. É um filme que sai do espaço sideral, e aí ele começa a fazer um zoom, aí parece o planeta Terra, começa a entrar no Brasil, vai lá na Vila Ema, em cima do planeta. Eu falei, nossa, legal. Caraca, legal. E aparece o Roger falando. Eu falei, nossa, que bacana isso. E é um vídeo que performa muito bem, de novo. A gente passa informação, primeiro, prende a atenção. Não é aquele vídeo tradicional imobiliário, né? Então, de novo, a gente tem muito concorrente. Ele tem um começo diferente. Ele tem um começo diferente, ele tem, né, o gancho inicial ali que a gente prende a atenção. Pegou os 3 segundos, depois é contextualizar de forma criativa, proprietária e trazer os argumentos de venda. Mas o que você falou, e aí que eu vou fazer o link agora com a nossa reunião e que gerou esse vídeo, é essa atenção em que todos os profissionais que trabalham diretamente com o cliente precisam, que é prestar atenção. Então, assim, uma coisa que eu falo pro meu time é o briefing dos sonhos nunca vai vir do cliente. É a gente que tem o papel de, cara, ouvir
prestar atenção e transcender isso para algo que ele necessita. E aí a gente faz um paralelo com o que o Ricardinho falou no sentido do corretor conhecer o seu cliente. Ele não vai ser explícito, não, eu estou precisando disso, daquilo. É pegar, sabe, às vezes eu chamo de pegar o entre linhas, né? Assim, colocar ali um óculos ali com lente 3 vezes maior para você entender. Puta, esse cara tá querendo tal coisa personalizada assim, assado. Como que eu trago isso pro meu contexto? Faço, seja um vídeo, um roteiro, um e-mail, uma mensagem de WhatsApp, um material personalizado. O detalhe tá aí. Uma coisa que está ficando muito claro para mim, acho que para o pessoal também que está assistindo, não adianta você ter todas as ferramentas à disposição se você não tem a ideia inicial. Exatamente. Porque a gente tem que ter esse conteúdo para poder performar em cima do que a gente tem de opção dessas ferramentas. Eu vou até te dar um exemplo, Rafa. Uma coisa que a gente falou nessa terça-feira, que eu tenho certeza que isso vai se desmembrar. A gente lançou o Vértice recentemente, né? E uma das coisas que a gente notou, e eu trouxe isso para a reunião, falei para o Raimundo, que é o cara que trabalha direto aí com o querido, abraço, com o Esther, Abraço. que era a questão da origem do cliente do Vértice, né? E a gente olhando o mapa, falei assim, presta atenção numa coisa, Taboão da Serra. Taboão da Serra apareceu muito. Apareceu vários pins assim, pá. Falei, gente, Taboão da Serra, alguma coisa aconteceu. Vamos prestar atenção em Taboão da Serra. Aí você vê a sobrancelha, é muito engraçado. Porque você vê as pessoas olhando assim, começa a subir a sobrancelha, assim, Aí vê o Esther, vê o Francisco, vê a Camila, o Raimundo, vai assim, não, mas por quê? Não, por causa do trânsito, aí a gente tem uma das pessoas que mora em Taboão da Serra, né? Coincidentemente, mora em Taboão da Serra. Fala assim, demora-se meia hora para chegar no Butantã. Pá, já achou o gancho, que é o que ele tá falando. Então, assim, às vezes os próprios corretores, eles têm a resposta na mão, mas ele não está conseguindo identificá-la. Ele não está conseguindo identificá-la. E isso eu tô, desculpa, não é nem interrompendo, mas eu tô querendo provocar isso na equipe, porque muitas vezes as pessoas acham que as ferramentas vão solucionar as vidas. Fazer tudo para elas. E não é. As pessoas estão com as soluções nas mãos delas. Elas só e a solução está aqui, ó. A solução está aqui. É o feeling. Né? Então a gente tem, por exemplo, pega o Vértice de novo, a gente tem lá uma migração da Granja, que a Raposo Tavares, todo mundo perde muito tempo na Raposo, aguenta mais. É Taboão da Serra, sim, é o Osasco, é a Faria Lima, que o pessoal quer que trabalha lá perto. Então, você pega um Butantã, que é o último produto, que tem uma série de discursos que a gente poderia personalizar de vários jeitos, se cada um se sentar, a bundinha numa cadeira, escrever alguma coisinha sobre cada um dos pontos, dá para criar uma dezena de vídeos completamente diferentes falando a mesma coisa. Falando a mesma coisa, do mesmo produto, de formas diferentes, porque aí você multiplica isso pelas tipologias, que você tem estúdios, você tem 3 suítes, você tem 3 dormitórios, você tem 2 dormitórios, tem churrasqueira, tem sem churrasqueira. Sim. Você consegue criar variações personalizadas de novo para você atingir o seu cliente de uma maneira diferente. Né? Então, não sair daquele, vou receber um vídeo e manda para todo mundo, para o investidor manda a mesma e para o cliente final. Não funciona. Não é tudo que funciona para todo mundo. Então, a gente precisa realmente prestar atenção na informação que a gente tem. Informação é poder. Foi o que a gente comentou aqui, acho que muito no nosso papo, de novo, nada substitui a inteligência humana. As ferramentas estão aí de forma gratuita, de forma paga, mas assim, sem o feeling humano e sem esse entendimento, de novo, o ChatGPT não vai entender a dor do seu cliente. Ele não vai saber que o cara gasta, 2h30 para sair lá do Taboão para Faria Lima, ou que ele pega a cotia ali toda travada para trazer essa questão de mobilidade. Então, de novo, assim, entender, contextualizar, passar mais detalhes para as ferramentas, que aí, de novo, é um apoio, é um auxílio. E aí o que a gente falou do feeling, de fazer a leitura do cliente, e aí que nessa reunião a gente falou muito da questão do tabuão ali, enfim, pro Vértice,
que inclusive já estamos trabalhando umas coisas bem legais e criativas para tentar também trazer um vídeo que possa não falar também do óbvio, né? Ah, você que mora do Taboão e quer... Puta, isso aí é ok, todo mundo tá falando. Se pegar 4, 3 vídeos até de concorrente, vai estar falando a mesma coisa. Sim. Mas como a gente trabalha de uma forma criativa para o cara se identificar e falar, porra, esse conteúdo aqui é para mim, cara. Então, assim, deixa eu conhecer esse produto. Eu lembro também de um vídeo que falamos sobre o Alameda. Então, por exemplo, na nossa reunião de terça-feira, eu acho que foi um insight até do próprio Guilherme. Assim, cara, ali é uma quadra. Como que a gente consegue mostrar que é uma quadra que, assim, cabe tudo? Primeiro, né, a gente tem um empreendimento com um terreno de 7.500 metros quadrados e só de lazer são 3.000 metros. Ou seja, um lazer gigantesco. E aí, na hora, ele falou, putz, cara, se fazer uma coisa estática, pode comparar ali, quantas quadras cabem aqui? Pode funcionar? Pode. Mas a gente utilizar a IA para ilustrar isso. Sim. E aí foi a brincadeira que a gente fez. Né, nesse caso, a gente teve uma captação com drone, né, para fazer as fotografias do terreno. Né, as fotografias aéreas. E aí ilustramos ali com imagem / vídeo quantas quadras caberiam naquilo. Ou seja, por que a gente fez essa analogia? Porque é tão grande, cara, puta, se falar que cabe 32 quadras de beach tênis ou 25 piscinas com raia de 25 metros, cara, é muito grande. E é uma forma de você ilustrar isso pro seu cliente. E fica fácil. Fica fácil. Fica fácil de entender. Então, isso seja de imagem, seja vídeo, seja estático, seja narrado. Então, novamente, eu acho que as ferramentas estão aí para serem utilizadas. A gente tem que pensar fora da casinha. Testadas. Né? E, de novo, porra, corretora que você está assistindo a gente aqui, cara, vocês têm algo que é imprescindível, que assim, é a informação, é o detalhe do seu cliente. O que ele está querendo, o que ele está precisando, qual é o momento de compra dele. Então, assim, isso daí é só de vocês. Então, assim, como vocês utilizam essas informações para fazer algo personalizado, para convencer o cliente e não simplesmente assim, tá aqui o material. Isso qualquer um faz hoje em dia, né? E é irritante, você até às vezes... Você está no momento de consideração, acho que às vezes depende até da abordagem, você fala, puta, vamos desconsiderar esse vendedor aqui, esse corretor, essa corretora, não me agrada, porque você é tratado de novo. É o padrão, entendeu? Exemplo, vamos trazer um exemplo aqui para os corretores. Ainda está rolando o concurso? Ainda vai rolar o concurso? Ainda está rolando, até dezembro, né? Até dezembro. Aí corretores e corretoras vão assistindo esse conteúdo nosso. Inclusive, tem mais uma semana, né, para fechar novembro, né, para mandarem se inscreverem com o vídeo de novembro. Para quem não sabe, né, tem que faça um vídeo dos remanescentes, gravem seus vídeos, postem seus vídeos, manda o link do vídeo lá para o marketing@dialogo.com.br, que vocês podem estar concorrendo, vocês vão concorrer a um iPhone, né? Baita prêmio. Então, assim, o Ricardinho falou aqui sobre Taboão da Serra, né? Taboão da Serra. Como ideia de conteúdo, é localização, puta, não custa nada o corretor ir no ponto A e como faz para chegar até o ponto B. Mostrar a dificuldade de quem mora ali. Vivenciar isso, né? E trabalha na região seja Faria Lima, Paulista, enfim. Então, assim, mostrar a dor do seu cliente. E aí aqui, nesse caso, a gente não está nem falando de IA, a gente está falando de uma coisa que poderia ser um celular. E o celular no carro. Sem gravar para não tomar multa. Exatamente, com muita ponderação, muito cuidado. Né? Ou pegando ali um transporte público, por que não? Porque tem gente também que nem todo mundo tem o carro, vai com o transporte público por uma questão de facilidade. Galera, gastei 2 horas. E aí, cliente, você quer gastar 2 horas da sua casa, do seu trabalho? Puta, ninguém mais cansa, ninguém mais aguenta, né? Tem um produto aqui que, cara, tá a 250 metros do metrô Butantã, a 5 minutos da Faria Lima, a tantos minutos do shopping em Eldorado. Pronto. Então, você fez um conteúdo ali autêntico, né? Tem autenticidade, autoritário, e você trouxe uma dor do cliente, que assim, é a vivência do trânsito, do transporte público. E a pessoa vai se identificar, né? Ela vai falar assim, poxa vida. Então a dica tá aí. Eu passo por isso todo dia. E eu acho que depois desse episódio, né, Ricardinho, Stefano, eu acho que cabe a cada um de nós que tem interesse. Eu mesmo estou fazendo curso de algumas inteligências artificiais. E assim, você procura onde? Faz uma pesquisa no ChatGPT. A gente tem o YouTube, que tem cursos gratuitos. Sim. Eu estou fazendo o Lovable e o
N8N. Excelente, excelente. Né? Aí a gente já vai para um outro nível, né? Que aí talvez alguns corretores também já estão familiarizados com essas linguagens, que é Lovable, criação desde landing page, já um dashboard, de qualquer coisa que seja um website, um aplicativo, para você publicar ali e conseguir, né, trazer mais informação para o seu cliente. Ver o que interessa, né? É pesquisar. N8N, a gente não precisa dominar todas, Não precisa, né? vai o no- que me interessa. Exato. Que aí a gente fala de automação também, que aí é O N8N seria legal você falar, porque é muito legal e tem muito a ver com aqui, né? Sim. Sabe uma que eu lembrei, Stefano? Que acho que todo mundo tem, talvez nem todo mundo sabe, né? Que eu já me esbarrei nela várias vezes. Esses dias eu tava Qual, até Rica? com o Peixoto falei, tá parecendo um negócio. WhatsApp. O WhatsApp tem inteligência artificial e pouca gente sabe que tem inteligência artificial. Eu já usei por várias vezes para testar a inteligência artificial, né? Eu nunca usei. Para quem nunca viu, né? Aparece no WhatsApp um círculo brilhando, Isso, azulzinho, cor de rosa e azul, ele fica exatamente. rodando, Eu nunca usei. que é a inteligência artificial do WhatsApp. É boa? Então, É. você consegue fazer, por exemplo, eu vou mandar um WhatsApp para um cliente, eu consigo lá fazer um texto antes de mandar pro cara. É só eu escrever o que eu quero fazer. Então, é uma ferramenta de texto, né? Primeiro, eu não lembro de ter usado Ele é imagem. texto-imagem, hoje ela é eu não lembro de ter usado texto-imagem. imagem. Exatamente. Mas você consegue trabalhar numa ferramenta que você já está acostumado, você já domina, pelo menos 99% dos corretores têm domínio Sim, todo mundo do usa, né, WhatsApp, hoje em né? dia. Eu me perco bastante, mas 99% dos corretores usam. E tá à disposição de todo mundo. Todo mundo tem ela e pouca Tá gente ali. talvez saiba como usá-la em benefício próprio, né? E se você partir do princípio que a gente estava falando desde a foto que a gente tinha que mudar no WhatsApp, que eu já poderia ter feito na própria inteligência do WhatsApp isso. Desde os textos que eu estou escrevendo lá, correções de ortografia, sei lá, mas o que eu quiser pensar, na própria ferramenta que a gente usa no dia a dia, Tá lá. tá lá à disposição. E pouca gente percebeu, ou quem percebeu, quem sabe que tem, pouca gente utiliza, que poderia ser um primeiro passo. É o primeiro passo. primeiro passo para eu me familiarizar com o que eu, Exato. com o Muito que eu legal que você preciso falou, fazer. Ricardinho. E principalmente, Rafa, e acho que talvez acho que um conselho inicial, se a gente pudesse dar para alguém, é se familiarizar. A pessoa precisa entrar, Entender testar. a linguagem, E testar. começar Dá a uma testar. chance, né? Não adianta querer Isso. entrar, baixar 20 aplicativos agora Fazer um investimento todos os grande. aplicativos, porque não vai entender porcaria nenhuma. Verdade. Tem que começar pelos básicos, tem que entender o que que, faz é sentido. o que é um comando, ó, pede lá bolo de cenoura, ele vai te dar o bolo de cenoura, refina o bolo, troca por morango, pede, eu lembro, eu vou te contar uma, eu fui fazer uma vez um teste de imagem no ChatGPT. E eu mandei uma foto minha, eu pedi assim, deixa eu te mostrar a foto, né? Me fazer magro, alto, forte e cabeludo. Mandou outra pessoa, eu fiquei puto com o ChatGPT. Eu escrevi pra ele, esse não sou eu. Não me sou identifico. eu quero com a minha cara. Aí ele mandou um negócio que eu falei, eu comecei a xingar, falei, porra, não sou era eu. isso que eu quero queria. uma coisa mais parecida. E aí começou a falar o que você falou. Ele começou a mandar umas coisas, parecia um lango-lango. Começou a ficar estranho demais. Falei, Quanto meu mais você tenta Deus até do corrigir céu. ali, pior fica. Meu Deus do céu. Mais uma outra vez eu fiz uma também. Estou testando, brincadeira. Falei só, me coloca numa cena, numa praia, com uma loira. Te mostrei isso também. Uma loira com um olhar apaixonado, cheio de coraçõezinhos. Aí mandou, pá! Falei, nossa, ficou perfeito. Fui lá e mandei pra minha filha. Falei assim, ó, vou te mandar uma foto da minha namorada. Ela na hora respondeu. Isso é inteligência artificial, né? Falei, porra! Como é que ela sabe? E eu não. E olha que louco, Rafa, pra você ver como o negócio é sério. A Mariana é minha filha, tem 12 anos. Beijo, Mari. Ela teve um trabalho na escola e eu achei isso surreal, diga-se de passagem. Ela teve um trabalho, uma dinâmica na escola que eles precisaram fazer uma análise das pessoas que conversam com o ChatGPT. Caramba. De um problema social, das pessoas mais sozinhas, que elas batem papo com a inteligência artificial. Elas não usam a inteligência tem um artificial agente, só para né? usar, elas usam como uma pessoa, né? Oi, como vai? Tudo bem? Não sei o que lá. E vão trocando ideia com a inteligência artificial. Falei, gente, é surreal o negócio. Então, assim, as ferramentas, elas têm N possibilidades, né? Dá para fazer N coisas. A gente só precisa testar e começar a usá-las e tentar extrair o máximo de potencial
que elas podem oferecer. Mas se a gente não tiver a ideia original, né, que você falou, não vai substituir a inteligência bagagem, humana, referência. não vai, E não eu vai vou adiantar. falar pra vocês, Rica, já que você abriu isso daí, aconteceu comigo. Não, com todo mundo aqui, quando né? começou a gente, A melhor forma de eu testar. coloquei o nome da menina, não lembro o nome da menina que eu tinha colocado, e eu tava trabalhando e falando. Eu cansei, comecei a conversar. Eu tava em casa, era um final de semana. Eu falei, com quem que você tá falando? Que era uma voz de mulher. Falei, até eu explicar, falando, não, brincadeira. E é realmente isso. Né? É realmente isso. Hoje, né, assim, até por alguns estudos, existe uma questão afetiva com as IAs, ou seja, nós estamos nos relacionando cada vez mais com as inteligências artificiais e talvez até perdendo um pouco dessa questão do tato humano, né? Então hoje isso As pessoas estão acontece ficando mais frias. exata mais frias, porque assim, elas estão encarando como a IA ali como um conselheiro, e na verdade a IA, de novo, é uma ferramenta, né? Mas isso acontece muito também. E também tá rolando problemas conjugais nesse sentido, de você ter uma assistente ali, como às vezes você troca mais ideia com ela do que com sua própria esposa em casa. Isso acontece, porque assim, de novo, né? Sim, a minha esposa ela pode ter talvez uma opinião diferente da minha, que a IA não vai ter. Porque assim, a IA, na verdade, a gente está treinando. Então, assim, tudo que a gente treina do nosso jeito, ela vai ficar com a nossa personalidade. Então, imagina que eu tenho um clone meu ali. Eu só usei aquele dia que minha mulher já proibiu. Então, eu acredito. Eu acredito veemente nisso. Mas isso tá acontecendo, até na questão também de psicológica, né? Então, assim, as pessoas deixarem de ir nos psicólogos para poderem fazer a análise com uma IA, assim, ela não vai ajudar. E aí, inclusive, eu acho que para trazer um contexto também que o Ricardinho comentou sobre o WhatsApp primeiro, iniciar, né? Precisa iniciar. Ali você tem duas formas de trabalhar, com o botãozinho azul que o Ricardinho comentou, tá ali fixo do lado direito. E quando vocês criam uma mensagem, podem notar que ele fica um lapisinho dentro daquele campo de mensagem. O que é esse lapisinho? Você permitir que a IA ela aperfeiçoe um texto seu ou gere um texto conforme você precisa. Então, acho que é uma outra informação. E aí também, às vezes, a gente acaba... antes, né, quando veio o convite do podcast, eu fui bater um papo com alguns corretores que são amigos, né? Para entender. Falei, gente, vocês já estão utilizando? Tem alguma dificuldade? Enfim. E alguns corretores amigos falaram assim, puta, eu tenho dificuldade de falar, né? De argumentar, de trocar uma ideia. E aí, até para uma amiga minha, eu falei, cara, faz um exercício. Antigamente fazia no espelho, né? De tentar conversar, se desenvolver a comunicação. No ChatGPT, por exemplo, ele tem o modo voz, que é um modo que ele tem uma voz em que vai dialogar com você. E aí ali, sabe o que é legal? Então, assim, a partir do momento que você abre esse modo voz, você pode fazer o seguinte, fala, olha, a partir desse momento você é um cliente, aí você traz os detalhes, né, do perfil do seu cliente. Ele é uma persona, né? E você vai contra-argumentar... Tentar persuadi-lo, né? Exatamente. Você vai contra-argumentar o que eu vou te falando sobre o produto, até você se convencer que aquele produto é para você. Ou seja, qual é esse exercício? Você não vai convencer o ChatGPT a comprar um empreendimento. Você tá treinando. Por enquanto não, né? Mas você vai conseguir criar argumentos de vendas que vão te trazer ainda muito mais segurança no momento que você for falar com o seu cliente. Então, acho que esse é um exercício. Eu faço isso, às vezes, para algumas reuniões. Porque toda reunião... Nunca fiz isso. Cara, isso é muito interessante, porque é uma forma, lógico, de novo, é uma IA, uma pessoa ali muito melhor, mas assim, ele vai toda hora contra-argumentar. E aí a questão, né, da voz, ela te traz ali um tom e você falando, não me convenceu ainda, eu tô procurando tal coisa. Olha, o produto XYZ, ele pode te atender. Então, de novo, você se exercita naquilo que você tem a dominância, ou deveria ter a dominância, que é o produto que você vende. E você se prepara melhor pro dia. Exatamente. Desculpa, eu realmente tô boca aberta com isso, porque eu acho que pode ser um exercício, inclusive, para muita gente que tem problema de fazer oferta por telefone. Exato. Porque você não necessariamente está na frente do cliente, né? E se você pensar numa modalidade que é voz e voz, porque por mais que tenha uma pessoa real por trás, eu não estou vendo. Né? Então, se eu colocar um pano na frente do computador, eu continuo não vendo que é um computador e aquela voz continuar falando com mim,
e eu puser um telefone na minha orelha, eu consigo simular que é um telefone Uma da oferta mesma, ativa, uma oferta né? ativa. É. Então, assim, se eu conseguir perder para o chat GPT, de que eu vou ganhar? Mas, mas é uma forma... Mas é interessante. É uma forma de testar. É um das pessoas se autodesenvolvimento. profissionalizarem. Das pessoas se... Não profissionalizarem, mas elas se Preparar, né? aprimorarem. É Se legal. prepararem bem. Porque a É um gente... treinamento. É bem legal isso daí. Eu vejo um treinamento. O que você falou, ele funciona para tudo, assim, principalmente para oferta ativa, em que você não tá vendo a cara dessa pessoa, né? Então, assim, e aí eu acho que o comando é, cara, imagina que vou fazer uma oferta ativa, você nunca me ouviu, você talvez está no momento de consideração de imóvel ou não, e eu vou tentar contra-argumentar. E aí é legal que você vai se exercitar primeiro, né, na fala, vai ter ainda mais a dominância do produto. E o mais bacana, depois que você estiver confortável esse assunto encerrar, você pode, que aí fica tudo no mesmo chat, né? Fica. Você pode pedir para ele trazer quais foram os principais insights dessa conversa e quais são os pontos em que você deve melhorar na sua questão narrativa contextual. A gente pode fazer essa Que legal isso simulações aí. aqui, né? Essa simulação, cara, assim, eu indico, funciona muito bem. Então, assim, é uma outra Vamos forma fazer de... com você. Podemos. Vamos fazer com você. Eu já até sei que nós vamos Cara, eu adoro, assim, eu adoro. E às vezes a gente entra numa discussão... Já até assim, sei que nós vamos de simular. outro Você mundo. falando com quem? Exatamente, cara. Mas acho que é um teste Pô, legal. Bem legal isso daí, viu? Eu gosto. Bem cara, eu legal gosto. isso daí. Legal mesmo. Bem legal. Gente, tudo que é bom passa rápido, vai Já. voando. E, infelizmente, estamos chegando no nosso momento derradeiro do 43º episódio. Pois é. Mas de qualquer forma, Esté, assunto muito legal. Muito legal mesmo. Bem legal. Eu Explodir vou a ser, cabeça eu vou ser mesmo. bem, eu vou ser bem sério. Eu não sou um heavy user de inteligência artificial, né? O Rafa, ele é muito mais empolgado hoje do que eu, isso aí, mas tem algumas coisas que você falou que eu fiquei extremamente curioso. Curioso pra ver, né? E eu vejo, assim, eu defendo bastante essa história como vocês, né? Com a mesma paixão que vocês estão defendendo aqui, dos corretores usarem, porque quando você falou assim, porra, seria legal, né, falar disso daí, porque as ferramentas podem ajudar os corretores. E cada vez mais, né, não só quando a Diálogo também comentou dessa história do concurso, né, cultural, dos filmes, a gente está vendo que os corretores cada vez mais estão procurando fazer as coisas de uma forma diferente, né? Porque aquele modelo do corretor de antigamente tá fadado Sim, total. ao fracasso, né? Não adianta. Então, a pessoa que quer ficar sentada no plantão esperando a visita, sentada lendo o jornal esperando a visita, o jornal já tá um pouquinho mais ultrapassado. Já não vai conseguir ler o jornal. Vai ter que ler pelo menos... Vai ter que Uma ler no celular. newsletter. Começa por aí. Ficar esperando não dá. Eu preciso de uma Tem que se forma mover. mais proativa, né? Então, hoje as pessoas estão se acostumando... vamos colocar engatinhando ou não, com os telefones, com os aplicativos, né? Os anúncios digitais, coisas que a gente já tratou aqui. A gente tem aquele pessoal mais sênior que ainda tem a dificuldade com o próprio telefone, né? Propriamente dita. Quando a gente fala de inteligência artificial, que foi a primeira coisa que o Rafa falou aqui, a gente automaticamente, talvez na minha cabeça, pensa no jovem. Os caras de 20, 30 anos que, nossa, estão tudo chipado novo, muito fácil. Mas não é. Eu sou um senhor. Eu sou um senhor que posso usar também, né? Na minha dificuldade, talvez, tecnológica, na minha limitação tecnológica, mas se eu não começar a experimentar, eu nunca vou chegar ao nível dele. Sim. Nunca vou chegar, porque se eu não começar, eu não consigo nem entender do que ele está falando. Então, acho que vale o recado para todo mundo aí. Comecem, pelo menos, sim. Experimentem, testem, não precisa sair pagando tudo, mas testem, fuçem, xeretem, vê as possibilidades que tem, Qual se adequa melhor à sua abusem das realidade ferramentas, também. Exato. para vocês se identificarem com as melhores, né, com aquelas que você fica mais familiarizado, e aí São mais intuitivas. toca o também. barco. E só como complemento, você comentou sobre essa questão geracional. Tem uma vantagem que, assim, a pessoa mais velha, ela tem a bagagem. Sim. E é utilizar a bagagem a favor dessa criatividade. Ela tem o conteúdo para fazer. Tem o conteúdo para fazer. Exatamente. Ela tem experiência. Exatamente. A Exatamente. pessoa nova pode já estar chipada, já ser familiarizada. Mas ela já não come conhece. Assim, ela precisa de vivência, né, gente? Experiência é vivência. Quanto mais você vive aquilo, mais você domina. E aí pegar isso que, assim, é só seu
Cara, uma bagagem, quando a gente tem corretor que trabalha há 30, 40, não sei quantos anos assim, cara, é muita informação que você pode ter uma IA como um auxílio, um apoio e te munir ali para conseguir fazer as melhores vendas possíveis. A gente faz um convite agora para todos os corretores, né, Rica, né, Stefano? Para vocês começarem a viver esse novo universo, a beber dessa fonte. Isso vem ajudar, não vai tirar trabalho de ninguém. Vai deixar cada um de nós mais fortes, mais alinhados. E você, independente do teu perfil, o que você tem dentro de você vai ser expandido e vamos transformar isso em vendas, em coisas muito boas. E vai ver o resultado muito, muito rápido. E tenho certeza que cada vez mais a gente vai ver conteúdos mais criativos ainda dos corretores, porque eu sei que da agência, a gente está sempre lá, né? Toda terça-feira, a gente vê tudo que eles trazem lá, a gente vê os briefings cada vez mais ousados e cada vez mais loucos daquela 20 pessoas, 15 pessoas que sentam naquela mesa. Então eu sei que os desafios são grandes, né? São loucos, mas sempre entregues com uma qualidade excepcional. Parabéns, Steph. Parabéns, que o negócio tá muito legal. Obrigado pelo convite. Obrigado mesmo. E nós dois estamos entregando aqui para você. Você agora Desculpa que eu tô com uma é um tosse. Convidado especialíssimo do Aí JDcast. Você é um membro honorário. Membro honorário. Desse Exatamente. JDcast que nós vamos passar aí na inteligência Adorei. artificial aqui em breve. Amei, com certeza o meu cafezinho do dia a dia vai estar aqui nessa caneca para relembrar esse momento. E agradecer o convite, viu, gente? Foi muito bom. É bem legal mesmo. Obrigado. Obrigadão. Obrigado desde o processo Valeu. de ideias, como a gente vinha trazer para esse programa. Você sempre foi super solícito. Adorei. Parece que eu já te conheço já faz um tempão. Sim, verdade. E quero um dia participar dessas reuniões aí, que eu quero ver como que é. O Ricardinho um dia vai me levar. Bom, um dia. Vai, já vai levar. Mas é isso aí, pessoal. Então, ó, comece usando a do WhatsApp que está aí na sua mão agora. Tenho certeza que vocês vão terminar o episódio. A primeira coisa que vocês vão fazer é olhar aquele bolinha azul que está no WhatsApp e falar, não sabia que tinha aquilo, porque fizeram isso depois com a foto Depois que a gente fala da foto do WhatsApp, tenho certeza que vocês vão mudar agora a foto na inteligência artificial. Eu vou mexer, E aí, ó, boa noite para todo mundo, né? Fiquem com Deus, que curtam, compartilham, engajem, se inscrevam se você não tiver inscrito, porque a nossa intenção aqui é fazer o melhor conteúdo, inteligência artificialmente ou não, mas a gente quer trazer a melhor informação para vocês, porque a gente quer fazer todo Vocês mundo abrirem a mudar cabeça, de né? mentalidade e vender cada vez mais. Pessoal, nessa vibração, nesse clima, vamos fechando o nosso JDcast. Até a próxima quarta-feira. Valeu! Beijo, pessoal! Obrigado. Tchau!